boa noite. Meu nome é Jair, eu sou um palestrante do Reencontro. Estamos tendo a oportunidade de estarmos conversando aqui com vocês nessa noite e vamos falar um pouco sobre a amizade. A amizade é a que Jesus demonstrou para os seus discípulos e a todos nós que estamos aqui nessa caminhada, e Ele, como nosso modelo e exemplo, Ele veio nos dar o exemplo de amor e amizade a todos que por Ele tiveram contato, que por Ele passaram. Quem sabe nós, até na época, estivemos junto com Ele. Então veja, Jesus, quando foi escolher os seus companheiros de jornada, seus discípulos, quem que Ele escolheu? Ele escolheu não os doutores da lei, mas aqueles pescadores humildes, aquelas pessoas mais simples, que estavam com o povo. Como Ele convocou também Moisés. Moisés que veio fazer parte da equipe, e ele era um cobrador de impostos, aquela pessoa que era mais detestada na época. Então, para a gente ver como Jesus nos exemplificou, veja só, vamos analisar as pessoas que estiveram junto com Jesus e qual foi o seu comportamento. Jesus teve junto dele Judas Iscariote. Era a pessoa que tinha possibilidade de controle do dinheiro dos apóstolos, e ele, não pelas 30 moedas de prata que ele ganhou, entre aspas, quando ele entregou Jesus, mas ele tinha esperança que Jesus, quando fosse preso, ele fosse demonstrar realmente quem era Filho de Deus e fazer uma revolução. E não foi essa a missão de Jesus. E Judas, que foi a pessoa que o traiu, talvez nós não entendesse bem, mas Jesus entendeu a sua postura, a postura de Judas, tanto que quando Jesus, após ser crucificado, que ele subiu ao Pai, antes ele passou no umbral, ele foi ver Judas. Judas, que numa outra encarnação veio novamente ele demonstrar o seu amor para Jesus, como Joana d'Arc, em que ele morreu queimado, mostrando o seu amor a Jesus. Um outro discípulo que esteve com Jesus, que nós também lembramos bem, foi Pedro. Pedro, a pedra fundamental. Pedro, segundo Jesus tinha previsto e dito a ele, você me negará antes que o galo cante por 3 vezes. E Pedro falou, mas como eu vou negá-lo? Nunca. Mas Pedro, antes do galo cantar, ele negou Jesus 3 vezes. Mesmo ele negando, eu não li nenhum livro, mas se ele no dia fala assim, não, Jesus está comigo, eu sou um discípulo dele, talvez ele não desempenhasse a missão que ele veio e fez com tanta força. Ele foi a pedra fundamental da missão que Jesus deixou na terra. E Tomé, aquele seu discípulo que só acreditava vendo. Quando Jesus, depois de ser crucificado, ele passou com eles 40 dias, né? Tomé quis realmente tocar nos pontos que ele tinha sido crucificado para realmente acreditar que aquele era Jesus, não era uma farsa. Então, se nós formos analisar, veja, você tem um amigo que lhe trai, você tem um amigo que te nega 3 vezes, outro que não acredita em você. Como é que é a sua postura de amigo? Será que nós entendemos bem essa amizade? E Jesus entendeu a todos eles, como nos entende até hoje, quando nós, às vezes, traímos os seus ensinamentos, às vezes negamos o seu modelo, negamos aquilo que deveríamos fazer. E talvez, muitas vezes, nós não acreditamos no Mestre. E mesmo assim, Ele não nos abandona, está sempre conosco. Mas falar de Jesus é uma coisa assim, talvez muito distante, que a gente deveria refletir mais. Porque um dia nós estaremos perto dele, até com Ele. Mas estamos realmente no nosso dia a dia entender a sua mensagem, entender que nós somos o seu modelo. Agora, talvez aquele nosso grande amigo que está do nosso lado. Quem é o nosso grande amigo do nosso lado? Está desde antes de encarnarmos. O nosso mentor individual, o nosso anjo de guarda, cada um tem um nome, isso não importa. Mas esse companheiro de jornada, que quando nós nos preparamos para vir nessa encarnação, ele já estava conosco. Alguns estão com algumas pessoas, várias encarnações. Mas esse nosso amigo, ele preparou a nossa vinda, está nos acompanhando. E o que é maravilhoso, segundo as leis de Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós
não somos obrigados a nada, não somos intuídos, mas se nós vamos fazer ou não, vai depender de nós, se nós realmente temos vontade, se nós achamos que é o correto. Então, esse realmente é o nosso grande amigo que está sempre nos intuindo, nos orientando, nos dando as dicas e respeitando o nosso livre-arbítrio. Existe uma passagem que eu queria falar para vocês, uma pessoa que veio reencarnar. Ele tinha uma missão de construir uma creche para 50 crianças. Então ele veio com essa missão. Desde a espiritualidade acertada, ele deveria reencarnar e para montar essa creche. Uma maravilha que ele realmente tinha essa missão. E ele veio com todo um amparo espiritual. Ele tinha uma saúde muito forte. Ele realmente não tinha problema de beber água gelada no verão, não ficava doente, não tinha gripe, não tinha nem vírus na época. Mas então ele era um trabalhador forte. Ele trabalhava muito no campo e tudo que ele plantava conseguia bons resultados. O que acontece é que ele foi ganhando muito dinheiro e seu mentor individual, esperando que ele tivesse condição, intuía que ele montasse uma creche para 50 crianças. E ele tinha realmente desejo de ajudar o próximo, mas ele pensava, eu preciso realmente pensar no meu futuro, preciso realmente trabalhar, montar o meu pé de meia, que nós falamos sempre, né? E o que acontece? Ele trabalhando, sempre ganhando mais, até que nas terras que ele tinha, que ele era proprietário, ele acabou descobrindo minérios. E daí ele começou a ganhar mais dinheiro, mais tudo que realmente ele fazia. Então ele começou a pensar, puxa vida, eu podia fazer alguma coisa pelo próximo, né? Eu podia até de repente cuidar das crianças que não tem ninguém, eu poderia cuidar, dar uma alimentação, dar um apoio, mas veja, eu fui primeiro ganhar um dinheiro para cuidar dos meus filhos. Então ele foi nessa toada, trabalhando cada vez mais, ganhando mais dinheiro. Até que nas suas terras acharam um minério muito raro. Ele falou, puxa vida, agora eu vou ganhar um dinheiro bom para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer o meu pé de meia e daí quem sabe eu monto uma coisa para as crianças, de repente eu posso montar um hospital, um ambulatório, eu posso fazer coisas maravilhosas. E foi pensando que ele podia fazer coisas grandes. E o seu mentor individual falou assim, meu filho, meu irmão, uma creche para 50 crianças. E ele falava, não, eu posso fazer mais, eu realmente vou fazer mais. E nesse trabalho de vou fazer mais, foram passando os anos, e ele realmente cada vez mais rico, com poder, ele falou, puxa, eu podia, além de tudo isso, fazer mais. Montar creche, montar um hospital, montar escola, poder ajudar todo mundo que está em minha volta. E esse pensamento vinha e o seu mentor, uma creche de 50 crianças. E daí aconteceu que num dia ele foi pegar sua limusine, ele escorregou na casca de banana que estava no chão, bateu com a cabeça na guia e foi para a UTI. Na UTI ele em coma, ele falava, meu Deus, por favor, permita que eu me recupere, que eu possa montar uma creche para 50 crianças. E seu anjo da guarda, chorando, sabia que seu pupilo tinha despertado para a sua missão, mas infelizmente iria ficar para uma outra ocasião. Às vezes nós queremos fazer tanto, fazer mais, e nós não fazemos nem um pouco que está ao nosso alcance. Mas o nosso amigo, o nosso anjo de guarda, respeita o nosso livre-arbítrio. E ele sabe que mesmo que a gente falhe, a gente vai chegar um dia à perfeição. Algumas pessoas falam, mas como é que eu posso... Eu queria tanto ouvir meu anjo de guarda, que ele viesse e me contasse as coisas, né? Eu digo, ele nos conta, ele até fala para os nossos amigos algumas coisas que a gente precisa ouvir. Mas como é que a gente pode fazer mais? Não tem um amigo meu que ele quer virar ter um corpo de tanquinho, né? Ele disse que tem um Brastemp hoje, mas ele queria ter um corpo. Então ele se matriculou na academia, resolveu mudar a alimentação, come tantos ovos por dia, ele mudou sua dieta, ele fez tudo para que ele ficasse tanquinho. E o pessoal que faz tudo isso consegue. Então, se a gente quer começar a ouvir o nosso anjo de guarda, não está na hora de também fazer a nossa prece diária? Acordar de manhã e conversar com ele, olha, esse dia eu quero, e dizer o que você quer. O
que sejam coisas boas, obviamente, né? Que o seu trabalho dê certo, e vai pedindo aquilo que você precisa. Ah, mas e daí? E daí eu vou contar uma coisa triste para vocês. Os seus problemas vão continuar, as suas dificuldades não vão mudar, porque você tem até um plano de encarnação. Então nada vai mudar. Mas quem vai mudar nessa história? Quem muda é você. Você começa a olhar os mesmos problemas com outros olhos. Você começa a achar soluções onde antes não tinha. Olha que coisa maravilhosa. Nós não vamos mudar o mundo, nós vamos nos modificar. E esse nosso amigo, nosso anjo de guarda, esse companheiro de todas as horas, ele é aquela pessoa que pode nos ajudar se nós estivermos em sintonia com ele. Em sintonia, 24 horas eu acho que é difícil, mas naquela meia horinha a gente pode conseguir realmente nos ajudar. Agora, o anjo de guarda também é difícil a gente conseguir ver quais são os nossos anjos de guarda. Jesus é de impossível dos anjos de guarda, mas os nossos amigos de verdade, aqueles encarnados que estão conosco, como é que está nosso grau de amizade? Normalmente nós temos algumas dificuldades porque nós achamos que as pessoas devem ser perfeitas. Olha que maravilha! A pessoa é nota 100. Muitas pessoas são nota 100. Nós é que não entendemos que todos nós e nossos amigos, estamos num planeta de expiação e provas, onde nós temos que passar por algumas provações e nós vamos nos melhorando no nosso dia a dia. Esse é o motivo da nossa encarnação. Então nós não teremos pessoas perfeitas do nosso lado, por mais que a gente queira. A gente precisa entender que cada um dá aquilo o máximo que ele pode. Então você tem amigos que às vezes você não tem muita facilidade de relacionar. Aquela pessoa que sempre boa, mas amanhã ela te dá uma resposta atravessada, você não consegue entender que às vezes ele tem um problema maior do que aquela possibilidade dele dar um sorriso para você. Nós muitas vezes temos aqueles famosos espinhos do nosso dia a dia. Então veja, para a gente entender que não existe ninguém perfeito, a gente tem que uma fábulazinha da era glacial, a era do gelo, né? Os porcos espinhos estavam todos morrendo, como todos os animais. Mas os animais descobriram uma forma de se aquecer naquele frio. Eles se juntavam e ficavam juntinhos. Então, quando tinha aquela nevasca muito grande, eles conseguiam passar e sobreviviam. Os porcos espinhos resolveram fazer a mesma coisa. Eles se juntaram, ficaram quentinhos. Só que tinha um problema, o espinho de um encostava no outro, machucava, daí tinha um outro espinho que ia, e eles souberam, não dá para ficar juntos, se afastaram e voltaram a morrer. Eles tinham duas opções, ou eles suportavam os espinhos dos companheiros, ou morreriam. E quem estava mais próximo acabava machucando mais. Eles só tinham uma alternativa, se juntarem e sobreviver. Sabendo conviver com os espinhos que eles realmente seriam os amigos. Porque, na verdade, o melhor do relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas. São aquelas pessoas que aprendem a conviver com os defeitos dos outros e valorizar as coisas boas que nós pouco fazemos. Então, o que nós temos que acostumar é que ninguém é perfeito, porque nós não somos perfeitos. Tinha aquela pessoa que queria achar a mulher perfeita. Ele procurou o mundo todo, até que ele achou uma pessoa que ele falou assim, você é a mulher perfeita, casa comigo? Ela falou, me desculpe, mas você não é perfeito. Não dá para me casar com você. Então a gente tem que, não adianta procurar aquilo que não existe. Temos que nos adaptar naquilo que pode ser. Outra coisa que nós também temos que procurar é criar a amizade sem esperar uma troca. Sem esperar que as pessoas possam, como é que eu posso dizer, retribuir. A gente tem algo, nós não, obviamente, algumas pessoas têm a mania de fazer alguma coisa esperando a resposta. Temos que aprender com alguns bons exemplos. O Dr. Bezerra de Menezes, na sua vida, que ele esteve na Terra, ele fez inúmeros amigos, criou grandes amizades, e ele não tinha assim ninguém que especial, que falasse, poxa, esse realmente é meu amigo. Ele respeitava todos os próximos. Ele respeitava todos como irmãos.
E a surpresa dele, quando ele acorda na espiritualidade, ele está junto com Celina e ele ouve um vozerio. Ele fala, nossa, mas a espiritualidade tem todo esse burburinho, né? E Celina ajuda ele a levantar e vai até a varanda do lugar que ele está e abre e fala, olha, essas pessoas estão aguardando você acordar. Eu digo, mas quem são essas pessoas? São os seus irmãos que você ajudou durante a sua caminhada na Terra. Imagine o número de pessoas que ele ajudou sem estar preocupado que iam se preocupar com ele. E veja, quantas pessoas, milhares de pessoas estão aguardando ele. Foi aquilo que ele plantou durante toda a sua caminhada. Um outro exemplo, talvez não com grande quantidade, que eu lembro de André Luiz. André Luiz, que teve uma vida na Terra um pouco conturbada, e ele realmente conseguiu, junto com Chico, nos mostrar um pouco da espiritualidade, mostrar aquilo que nós vamos esperar, porque todo espírita quer ir para o nosso lar, né? Achando que lá é um local maravilhoso. Nós iremos para o local que merecemos. Talvez seja o noso lar, talvez seja em outros lugares. Depende do que nós plantarmos aqui na Terra, aquilo que nós fizermos. E André, quando está no nosso lar, num dos livros consta que ele queria saber quem tinha rezado por ele, quantas pessoas tinham orado por ele. Era uma curiosidade que ele tinha. E o pessoal, depois de dar uma enrolada nele, mostrou. 2 pessoas tinham rezado por André. 2. A sua mãe, obviamente, e uma irmã que tinha uma grande gratidão por ele, porque ele, sem perceber, ele fazia caridade, atendendo ela e o marido após o seu expediente de trabalho. Então, uma pessoa que ele nunca imaginou que ele fez o bem sem esperar nada, rezava por ele. Então, nós temos que fazer a nossa plantação diária, sem esperar que a gente vai colher os frutos. Porque os nossos amigos são aqueles que nós vamos cultivando no nosso dia a dia, na nossa hora. Agora, talvez um grande problema que nós temos é não sabemos trabalhar o perdão. Como nós não somos perfeitos, não temos amigos perfeitos, antes deveríamos perdoar mais as pessoas que estão em nossa volta. Como Jesus disse a Pedro, Pedro, não temos que perdoar 7 vezes, mas perdoar 70 vezes 7 vezes, ou de uma forma incondicional. Mas nós temos ainda alguns ranços, algumas coisas, talvez de vidas passadas, que é mais fácil falar, né? Talvez o nosso orgulho não permita que a gente perdoe o próximo. A gente acaba valorizando muito as coisas negativas que nos acontecem. A gente acaba guardando as mágoas e algumas pessoas falam assim, isso eu vou levar para o túmulo, eu levarei comigo essa desfeita. E nada melhor do que exemplificar uma historinha que eu gosto muito de contar. Existiam 2 mercadores, Amir e Samir. Eles sempre viajavam juntos para fazer as suas vendas no mercado. Cada um ia com a sua caravana, com os seus empregados, com seus escravos, e eles iam sempre juntos, eram 2 grandes amigos. E um dia, eles indo para o mercado, eles param no local onde tinha um rio com uma correnteza bastante forte. E Samir foi se banhar. Ele não percebeu e a água começou a levá-lo. Então Emir, ele percebendo que seu amigo estava em perigo, ele pulou no rio. Ele pulou e salvou Farid. Farid chamou seu escravo mais forte e mandou gravar na rocha. Aqui, Amir, com o risco de sua própria vida, salvou seu amigo Farid. E daí foram no mercado. Na volta, por coincidência, pararam no mesmo lugar. E Amir, conversando com Farid, tiveram uma discussão boba, se exaltaram, e Amir ficou nervoso e esbofeteou Farid. Farid, ele foi na margem do rio, aquele rio forte, pegou uma varinha e escreveu no chão, aqui por motivos fúteis, Amir
esbofeteou seu amigo Farid, aquele escravo, aquele mais forte, que gravou na rocha aquela coisa. Ele falou assim: puxa, eu não estou entendendo, seu Farid. O senhor, quando foi salvo, o senhor mandou escrever na rocha. E agora que o senhor foi ofendido, o senhor escreve na areia. E Farid explica para o seu escravo: o que acontece é que as coisas boas têm que ser gravadas na rocha, para que quem passar por lá veja e procure seguir o seu exemplo. Que aquilo seja uma coisa que outras pessoas também façam. E quanto mais desfeita, uma coisa ruim, ela deve ser escrita na areia, para que logo o rio leve e apague, assim como as nossas mágoas, as nossas tristezas. E não é importante para ninguém. Então, nós muitas vezes guardamos algumas coisas no fundo do coração que fazem mal a nós. Por quê? Eu estava lendo o Evangelho que nós fazemos todas as noites. Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos. Mas daí, se você ler o Evangelho completo, não só um pedacinho, você vai ver que ele diz que realmente você não consegue amar um inimigo igual você ama um amigo. Existe uma diferença no carinho que você tem com uma pessoa e como você tem com outra. Seria uma coisa natural, nós somos ainda uns falhos. Mas nós podemos também abandonar aquele mal feito e seguir a vida. Não levar aquela carga junto conosco. A gente gosta de levar as coisas junto conosco, as coisas ruins. E daí eu lembrei agora daquela história dos dois monges, aqueles monges tradicionais que não podiam nem falar com as mulheres, e eles estão seguindo o seu caminho, na sua caminhada, chegam no rio. Chegando no rio e procurando um lugar melhor para atravessar. Até que vem uma moça com poucas roupas, quase seminua, e pede para o monge ajudá-la a atravessar. O monge, sem conversar, diz que sim, pega ela no colo, atravessa o rio, que eles já tinham achado o local que podiam atravessar, e coloca ela na outra margem. E eles vão caminhando. Mas o monge mais novo, ele estava com aquilo na cabeça: como é que pode ele ter pego a moça no colo, aquela moça quase sem roupa? Nós não podemos nem conversar, como é que ele carregou no colo? E foi meia hora pensando. Chegou uma hora e falou assim: ó, deixa eu conversar com o senhor. O senhor sabe que a gente não pode conversar com mulheres. O senhor pegou aquela moça no colo, moça quase sem roupa. Você tem razão. Realmente eu peguei ela no colo. Peguei ela no colo, atravessei o rio e deixei ela lá. Mas você está carregando ela no colo há meia hora. Você não largou ela lá. Então, às vezes, nós temos algumas dificuldades que a gente carrega e parece que ela nos alimenta. A gente gosta daquela coisa ruim. E muitas vezes, por besteira, você perde uma grande amizade, aquelas pessoas que deveriam ter um outro tratamento. E aquilo que nós chamamos de nossos inimigos talvez seja um grande amigo que nós temos. É que a gente não identificou melhor isso. Divaldo Pereira Franco conta que ele, na repartição pública que ele trabalhava, tinha um outro funcionário que adorava pegar no pé dele, mas era diariamente, ia lá e questionava a doutrina de Divaldo, os ensinamentos. Todo dia ele vinha com uma novidade e apertava o Divaldo. Divaldo tinha ele como um obsessor encarnado, que ficava todo dia, e Divaldo sempre com a proteção da espiritualidade, sempre nos auxiliando, ele sempre procurou manter a calma, dar as respostas, dar as explicações. Às vezes ele aceitava, às vezes não aceitava, mas isso não era importante. Mas Divaldo fazia sempre o melhor. E Divaldo, depois, com o passar dos anos, ele entendeu que aquele não era um inimigo, aquele era um grande amigo. Foi seu treinador, foi a pessoa que durante vários meses, para não falar vários anos, ajudava ele a ter respostas rápidas, pensamentos ligeiros, desenvolver a fé, a confiança na espiritualidade. Então aquela pessoa que talvez fosse, puxa, aquela pessoa é meu inimigo, né? Não, era seu amigo, era seu instrutor.
Ele era uma pessoa utilizada para treiná-lo. Olha que coisa louca! A gente não consegue ver as coisas boas naquilo que nos acontece. As maiores dificuldades que nós temos na vida são aquilo que mais nos fortalece, aquilo que mais nos faz crescer. Então veja, as suas dificuldades hoje, que são colocadas por seus inimigos talvez, não, são seus amigos que estão te dando obstáculos para você se fortalecer, para você crescer, para você acompanhar. Não tem coisa melhor? Depende, como eu falei, quando a gente faz a nossa prece diária, o nosso anjo de guarda, ele nos faz ver as coisas de forma diferente. Você pode ver o lado positivo ou o lado negativo, depende da sua visão, não do mundo, deixa o mundo como ele está, isso não é problema nenhum. E nós temos que, na nossa vida, pensar que nós somos apenas um instrumento para fazer o bem, amar ao próximo. Então nós temos que ser pontes, não muros. Nós hoje gostamos de fazer barreiras. Nós temos um ex-presidente que quis que ele ia fazer um muro entre dois países. Quando nós tivemos na Alemanha, alguns anos atrás, que o pessoal, depois de muitos anos, quebrou o muro. E para a gente elucidar bem, tem uma passagem muito bacana, uma historinha que eu adoro contar, porque a história não compromete ninguém e talvez seja exatamente aquilo que nos sirva. Existiam dois irmãos que eles viviam numa fase muito boa, cada um tinha a sua propriedade, um ficava de um lado do rio, o outro ficava do outro lado. E toda tarde eles andavam tremendo caminho, né? Até que era possível eles se encontrar e conversar sobre o dia, sobre as novidades. Então eles faziam isso com alegria, porque era um prazer estar juntos. Só que por aqueles motivos que a gente não consegue entender, eles acabaram brigando. E não se falavam, não se olhavam. Depois de algum tempo, o irmão mais velho recebe a visita de um senhor com a sua malinha, um carpinteiro, perguntando se tinha algum serviço para ele. Ele falou, olha, eu vou te contar uma coisa, o meu vizinho, ou melhor, o meu irmão, ele realmente não tem condição, eu acabei brigando com ele, e eu não consigo nem olhar para a cara dele. Então eu queria que eu fizesse uma cerca bem alta, para quando eu sair da minha casa, eu não olhasse nem a casa dele, nem ele. Falei, não tem problema, onde que está a madeira, os pregos, as bases. Então eu vou te levar lá. Levou, explicou, então eu quero que eu faça uma cerca bem alta. E daí ele foi para a cidade, ele tinha as suas coisas para fazer, e o carpinteiro ficou trabalhando lá o dia todo, com bastante trabalho. No final da tarde, quando ele chega em casa, ele olha aquilo, fala para o carpinteiro, mas é um desaforo que o senhor está fazendo comigo. Eu pedi para o senhor fazer uma cerca bem alta, e o senhor não entendeu, o senhor fez uma ponte, mas por que o senhor está me fazendo essa desfeita? Nisso que ele está dando uma bronca no carpinteiro, o irmão deles sai e vê a ponte, ele começa a atravessar a ponte com os braços abertos. Ele fica estatelado. Tem o irmão mais velho, ele também vai até a ponte e abraça o irmão. O irmão ainda diz para ele, o irmão mais novo, puxa, depois de tudo que eu te falei, você ainda fez uma ponte para a gente se encontrar. Os dois choraram muito. E daí, quando o irmão mais velho está voltando para casa, o carpinteiro arrumando suas coisas, falou, não vai embora. Eu tenho muito serviço para você. Ele falou, não, eu preciso... Não, mas o senhor fique mais pouco. Não, eu tenho ainda muitas pontes para construir. Então, na nossa vida nós escolhemos, as escolhas são nossas, nós fazemos as pontes ou fazemos os nossos muros. Eu tenho uma grande amiga que está me ajudando, primeiro, uma amiga que me convidou para poder vir bater um papo com vocês. E uma outra grande amiga, Esther, que está me ajudando porque como eu tenho mais de 22 anos, eu tenho dificuldade com a internet, né? De gravar e mandar, então ela se dispôs. Olha que maravilha que amiga que eu tenho. Mas a gente tem que realmente perguntar às nossas amigas, só que meus amigos dizem que eu tenho um tempo para falar com vocês, que ele está encerrando. Então eu queria que, nesse momento de paz, nós fechássemos os nossos olhos e pensássemos em Jesus, nosso modelo, aquele que exemplificou nossos passos para a nossa amizade. A amizade que tem que ser necessária para que esse mundo
possa passar por um mundo de provas de expiação para um mundo de regeneração e a gente possa melhorar. Que nós possamos encontrar em cada nosso irmão de jornada um amigo fraterno, para que a gente possa, na espiritualidade, ter mais um amigo. Aproveitamos nosso tempo nessa vida para a nossa reconciliação com todos aqueles que temos. Uma boa noite a todos, muito obrigado. E que o Mestre Jesus esteja presente sempre, ou melhor, que sinta o Mestre Jesus do nosso lado, hoje e sempre. Graças a Deus.